Saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, sou grato a Jesus nesta noite. Glória a Deus, quero também agradecer aqui, te agradecer no grupo, quero agradecer pessoalmente os irmãos que ficaram aqui para nós sexta-feira fazer a obra do Senhor. Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, eu registro aqui, irmã Maria, como o espelho para nós. Eu citei ela lá também, viu? Se a senhora saber, sua permissão, citei seu nome lá. Glória a Deus, agradeço aos irmãos, glória a Deus, que vieram adorar o Senhor e fizeram a obra do Senhor, em nome de Jesus, amém? Amém. Nesta noite, no livro do Êxodo, capítulo 20, glória a Deus, aleluia. Êxodo, capítulo 20, glória a Jesus. O Espírito Santo já confirmou esta palavra nesta noite, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eu fico muito alegre, irmãos, quando nós ficamos alegres, né? Quando nós preparamos uma palavra e chega no culto, o Senhor confirma a palavra, glória a Deus, que nós vamos pregar. Aleluia, nosso coração se alegra, se regozija. Eu quero aqui parabenizar todos os pais, glória a Deus, pelo dia, né, que o calendário brasileiro, aleluia, colocou ali como o dia das mães, tem o dia dos pais também. Hoje tem dia dos avós, tem tanta coisa, né? Glória a Deus. Antigamente era só mais dia dos pais e dia das mães. Hoje tem dos avós. Daqui a pouco vai ter dos tios, das tias, dos primos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu sou grato a Deus pela vida do meu pai do coração que está aqui nesta noite. Eu sei que, como eu, existem irmãos aqui que eu nunca, que eu me lembre como gente até hoje, eu nunca recebi um beijo do meu pai, um abraço do meu pai biológico, nunca. Glória a Deus, ao contrário, ele me odiava, não gostava de mim. Pastora, por quê? Por causa da minha cor. Mas por quê, pastor? Porque ele era moreno e eu sou branca na cor da minha mãe. E os meus irmãos, todos três são morenos, nasceram da cor dele. E eu nasci da cor da minha mãe. E ele dizia que eu não era filha dele. E ele não gostava de mim de nenhuma maneira, irmãos. Minha mãe falou que uma vez ela estava preparando no mingau, fogo na lenha, e eu estava sentadinha assim, do nada. Ele deu um tapa em mim que eu caí. Aleluia. Glória a Deus. Ela me levantou. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Muito pequena, ele nunca gostou de mim, mas eu louvo a Deus, que Deus colocou um pai do coração, que hoje me abraça. E me tem como filho, eu sou filha biológica dele, mas eu tenho ele, para falar a verdade. O meu pai biológico já faleceu. Eu não tenho nenhum sentimento. Se eu dizer que eu tenho, estou mentindo. Eu estou em cima do altar. Eu não tenho nenhum sentimento pelo meu pai biológico. Agora, por este daí, eu tenho. Glória a Deus! Eu tenho meu carinho pelo meu pai biológico, pelo meu pai do coração. Eu sou Francisco das Chagas. Aleluia! Que Deus possa abençoar. Mais feliz eu fiquei, porque Jesus chegou na vida dele e salvou ele. Glória a Deus. Aleluia! Sou grato ao Senhor. Glória a Deus pela vida dele. Amém? Amém! Glória a Deus. Aleluia! Nós temos um Pai eterno, um Pai que Ele não desampara aqueles que confiam nele. E Ele, por nos amar, Ele deixou a sua palavra para que nós venhamos agradar e servi-lo de toda maneira de viver. Aleluia. Êxodo capítulo 20, vamos ler em nome de Jesus. Só queria pedir para o irmão, baixa só por isso, pode deixar bem baixinho. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, obrigado. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não escurvará elas, nem as servirá, porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam, e guardo os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho,
teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas posses. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo o que nele há. Ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aleluia. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Vamos terminar os 10 mandamentos. Capítulo 13. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém? Irmão, se senta e eu leio, glória a Deus, o versículo 18 diz assim: e todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu e ouviremos, não fale Deus conosco, para que não morramos. Glória a Deus. O Senhor, Ele nos ama tanto, irmãos, que Ele vai deixar, aleluia, um livro de leis para nós obedecermos. Um livro de leis é esse que tem estatutos, preceitos, mandamentos, juízos. E aqui no capítulo 20 de Êxodo, nós vai falar sobre os 10 mandamentos, que começa no versículo 3. O primeiro mandamento está no capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Então, os 10 mandamentos vai dizer o Senhor, em Êxodo capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Aleluia, Jesus. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus dá esse manual de regra, de prática, de fé, para obedecer a palavra de Deus, irmãos. Tem que ter fé. Aleluia. Glória a Deus. É por fé que nós obedecemos a Cristo, é por fé que nós cremos nele, e é por fé que nós vamos morar no céu. Aleluia. Porque nós não vemos. Nós hoje, no século XX, nós não vemos o Senhor. Nós não chegamos a contemplar Jesus em Jerusalém. Nós não chegamos a contemplar o rosto do Senhor. Aleluia. Então nós cremos nele por fé. Aleluia. A parte gentílica, aleluia, nós somos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele vai deixar os seus mandamentos para que nós possamos obedecê-lo. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro, então, nesta palavra, aleluia, eu fiquei pensando aqui no capítulo 4, aleluia, que é o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa semelhante do que é em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. E eu fiquei pensando, eu fiquei pensando na palavra, e eu meditando, eu falei: espera aí, Senhor, o Senhor manda a gente achamos que fazer imagem é só aquelas imagens de escultura que tem na igreja católica, não é isso? Quando nós falamos de imagem, mas se nós pararmos para meditar na palavra, o Senhor está falando na palavra que não é para nós fazer imagem nenhuma do que é semelhante nos céus. O que tem no céu, irmão? O que há nos céus? Anjos, estrelas, pássaros. E hoje nós vemos o mundo, a modernidade, aleluia, avançando de uma extensão tão grande, que hoje muitas das vezes as pessoas fazem imagem de pássaros, fazem imagem de animais que estão no mar, aleluia, faz imagem de abelha, de borboleta. Se nós pararmos para meditar, isso são imagens. Aleluia, Jesus. Nós não se prostramos, mas às vezes nós colocamos dentro da nossa casa com uma decoração. E se nós pararmos para meditar na palavra, o Senhor está dizendo: não fará para ti. Ele está dando ordem para não fazer e também para não ter. Porque, querendo ou não, é uma imagem. É uma imagem. E uma imagem oca. Glória a Deus. A imagem que Jezabel era confeccionada pela esposa do rei Acabe, Jezabel, aquela mulher maligna, que matou os profetas do Senhor. Era um touro. Baal era um touro. Então era confeccionada imagem de touro, e as pessoas idolatravam o touro porque era simbolismo de força e fertilidade.
Então, quando nós trazemos esses objetos para dentro da nossa casa, nós estamos trazendo imagem para dentro da nossa casa. Querendo ou não, estamos, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo não se dobrando, mesmo ali não rezando, não se colocando diante daquela imagem, mas está dentro da nossa casa. Aleluia. Glória a Deus. E querendo ou não, vocês fazem parte, vocês estão fazendo parte, estão fazendo o quê? Imagem de escultura. Mesmo que não sirva mais para dentro da nossa casa. Eu lembro que quando eu casei, eu comprei um monte de enfeites. Glória a Deus, Jesus. Se diz anjos, né? Um monte de enfeite. Eu achava que a minha régua era assim, cheia. E eu achava tão bonito aquilo. Aleluia. Mas quando eu aceitei Jesus, eu tirei tudo aquilo de cima da minha estampa. Falei, Jesus, eu não quero essas imagens, eu não quero isso, mesmo que eu não adoro, mas é uma imagem. E a tua palavra diz para a gente não fazer, aleluia, imagem, tanto aquele que faz como aquele que vende e compra e coloca dentro da sua casa. Aleluia. Aleluia. E às vezes, irmãos, vem algo sobre a nossa casa, às vezes presente, às vezes até um presente. O parente nosso dá e a gente coloca ali, e querendo ou não, a gente dá legalidade no mundo espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Aqui no Êxodo 23, que é o primeiro mandamento, vai dizer assim: não terás outros deuses diante de mim. Eu já li isso. Mas Jesus disse lá em Mateus 4:10. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirá. Aleluia. Jesus vai declarar esta palavra aqui quando ele vai para o deserto. E ele vai ser tentado por Satanás. A Bíblia diz que conduziu depois que Jesus foi batizado por João Batista, e não era necessário, aleluia, mas foi assim para que se cumprisse a Escritura. A Bíblia diz que não é Satanás que conduz Jesus ao deserto, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo de Deus para ser provado. E quem aparece lá? O diabo. O diabo aparece lá. E ele vai tentar Jesus naquilo que Jesus estava precisando. O que é que Jesus estava precisando no momento? De pão. Jesus estava jejuando, irmãos, 40 dias. E a Bíblia diz que ele teve fome. E o tentador chega para tentar em quê? Em meio, em cima da sua necessidade. É Deus. Aleluia. Ele vai dizer para Jesus, se Jesus é, olha só, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pães. A Jesus vai responder em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Aí aqui ele vai mostrar a glória do mundo. Ele pega Jesus, mostra a glória do mundo para Jesus. Diz: ó, você está vendo tudo isso? A fama, a glória está. Tudo isso eu te darei se tu prostrares minha mão. Aleluia, meu Deus. Aí Jesus vai dizer isso daqui em Mateus 4:10. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao teu Deus adorará, e só Ele servirá. Nós não podemos servir a dois deuses, aleluia. Nós só servimos a um. E este Deus é com D maiúsculo, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus de todo o universo. Então nós não podemos adorar a Deus e ter imagem dentro de casa. Aleluia. Aleluia, porque Jesus diz: ou me agradar um ou desagradar o outro. Aleluia. Aqui no capítulo 20 de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, está o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, eu já li. Mas Jesus vai dizer lá em Lucas 16:13: nenhum servo pode servir a dois senhores. Aleluia. Aleluia. Então não tem como, irmãos. Não tem como um ser humano ficar em cima do muro e dizer: eu sirvo a Deus, mas eu ainda gosto de umas imagenzinhas. Eu sirvo a Deus, mas ainda vou em uma missazinha. Eu sirvo a Deus, mas eu vou lá na católica, lá no culto lá, que agora diz que é culto, né? Eu vou lá na católica ver o culto lá. Não tem como. Não, eu sirvo a Deus, mas eu vou lá no espiritismo, eu gosto. Não, eu sirvo a Deus, mas eu vou lá
Aleluia. No capítulo 20, no versículo 7, vai estar o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lá em Mateus 5,39, o Senhor vai dizer: eu, porém, vos digo que de nenhuma maneira jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, e o versículo vai contar: nem pela terra, que é esse cabelo dos seus pés. Aleluia, Jesus. Às vezes, quando nós estamos contando algo para alguém, às vezes nós teremos o costume assim: olha, eu juro. Não, para a pessoa acreditar na sua palavra, a pessoa diz assim: não, eu juro. E a Bíblia diz que nós não podemos jurar. Nós não podemos tomar o nome do Senhor em vão. Tem que ser o nosso falar o quê? Sim, sim ou não, não. O que passa diz procedência maligna, meu irmão. Aleluia. Então seja a tua palavra sincera: eu vou ou eu não vou, eu faço ou eu não faço, eu disse ou eu não disse. Aleluia. Glória a Deus. Mas nós não podemos colocar o nome de Deus em vão, ou no meio de brincadeiras. Aleluia. Às vezes brincadeiras desagradáveis, brincadeiras que não são saudáveis. Colocar o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que Ele não tem por inocente, irmãos, aquele que coloca o seu nome em vão. No capítulo 20 de Êxodo, no versículo 8, está o quarto mandamento: lembrar do dia do sábado para o santificar. Jesus disse lá em Mateus, lá em Marcos 2, 27 e 28, disse-lhe Jesus: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do homem até do sábado ele é Senhor. É isso que os líderes religiosos vão questionar todo o ministério de Jesus, toda a carreira de Jesus, porque Jesus curava no sábado, aleluia, porque Jesus fazia a obra do Pai no sábado, e eles iam questionar, porque curar alguém para eles era trabalhar, aleluia, e eles vão ter esse mandamento. Só que a Bíblia diz, irmãos, que Deus não fez o sábado não foi feito por causa do homem. Deus não criou o sábado por causa do homem. Aleluia. Mas o homem por causa do sábado. Porque para descanso, meu irmão. Todos nós precisamos descansar. O sábado do Senhor pode ser qualquer dia da semana para mim e para você. Às vezes você não pode no sábado, mas você pode no domingo. Às vezes você não pode, mas pode na segunda. Aleluia. Você tem que santificar um dia teu a Deus, consagrar a sua vida. Aleluia. É isso que Jesus estava dizendo. Aleluia. Que nós precisamos descansar e santificar o nosso dia ao Senhor. Tem pessoas que trabalham e não tem um dia de folga. Não tem um dia com a família. Aleluia. Glória a Deus. E nós trabalhamos se desgastar tanto, irmãos. Vai chegar uma hora que a saúde não vai aguentar. A saúde vai pedir socorro. Eu fui na farmácia sexta-feira antes de eu ir para Serra São Bento. E chegou uma mulher. Irmãos, ela comprou 2 sacolas de remédio. E eu falei: misericórdia, Senhor. E ela conversando com a mulher, ela disse: tudo é do coração. Porque o menino, quando descobriu agora o trabalho, você quer saber trabalho, está com problema de coração. Tudo tem um tempo, meu irmão, na nossa vida. Nós temos o tempo de trabalhar e o tempo de descansar. Nós temos um tempo. Então nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, nos dá sabedoria, para que nós venhamos saber administrar o nosso tempo. A vida não é só trabalho. Aleluia. É por isso que o Senhor criou o sábado, por causa de nós, para que nós viéssemos descansar. E Ele vai dizer: se eu, em 6 dias, fiz o mundo e no 7 eu descansei, imagina você que são de carne e osso. Aleluia. Precisamos descansar. Aleluia. Aqui no versículo 12, no capítulo 20, vai dar o 5º mandamento, e vai dizer: honrar teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Aí em Mateus capítulo 10, versículo 37, Jesus vai dizer assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Parece até uma controvérsia, mas não é. Porque aqui no mandamento o Senhor vai dizer: honra teu pai e a tua mãe. Aí lá em Mateus 10, 37, Jesus vai dizer assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim,
honrar o pai e a mãe, irmãos, é não xingar seus pais, não maltratar os seus pais. Mas você e eu não podemos amar o nosso pai e a nossa mãe mais do que a Deus. Você e eu não podemos amar o esposo, a esposa, namorado, não, mais do que a Deus, não podemos. Por quê? Porque Jesus disse, se nós fizermos isso, a gente não é digno dele. Aleluia, Jesus. Então, para eu e você ser digno de Jesus, nós temos que amar ele acima de tudo. É, meu Deus. Nós não podemos colocar o amor do filho, de uma filha, de um avô, de uma avó, mais do que a Deus. É ele que está dizendo, irmão. É a palavra que está dizendo. Eu não posso, porque se eu fizer isso, eu não sou digno do meu Senhor. Aleluia. Esse no 23 está o sexto mandamento: não matarás. Lá em Mateus 5:22, qualquer que sem motivo se escandaliza contra o seu irmão será réu de juízo. Olha só aqui o que Jesus vai, aleluia, fazer a comparação. No 13 vai dizer o sexto mandamento: não matarás. Mas Jesus vai dizer em Mateus 5:22 que qualquer que se escandaliza contra o seu irmão sem motivo algum, será réu do juízo. Aleluia, Jesus. Você sabe aquela pessoa que você não faz nada, e às vezes a pessoa se escandaliza com você, fica com raiva de você sem motivo nenhuma. A Bíblia está dizendo que ela é réu de juízo. Por quê? Porque ela se escandalizou sem motivo nenhum. Ou aquela pessoa que olha para a pessoa e deseja, pensa, tomara que morresse. Jesus está dizendo que é réu de juízo. Aleluia, glória a Deus, porque só quem pode tirar a vida e dar a vida é Deus. Aleluia. Nós não podemos tirar a vida de ninguém, ou desejar que a vida de alguém seja tirada, porque só quem pode fazer isso é Deus, porque foi Ele que deu. Aleluia. Esse é no 20:14, aleluia, vai dar o sétimo mandamento: não adulterarás. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus 5:28. Qualquer que atenta numa para cobiçar, qualquer que atenta numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aleluia. Qualquer que atenta numa mulher, olha para uma mulher e a deseja. Jesus vai dizer: se a pessoa for casada, já cometeu adultério com ela. Não aconteceu o ato, mas no pensamento cobiçou, desejou. Jesus disse que cometeu adultério. Aleluia. Nós estamos no tempo da graça, irmãos. Mas o tempo da graça é mais difícil do que o tempo da lei. Por quê, pastor? Porque no tempo da lei, quando alguém era pego em adultério, lá em João capítulo 8 fala sobre aquela mulher que pegou em adultério, que levaram até Jesus para tentar Jesus. A Bíblia vai dizer lá no livro de Levítico que ambos tinham que ser apedrejados, ambos, o homem e a mulher que adulterou. Aleluia. E eles só levaram a mulher. Então, eles só levaram a mulher, eles afligiram a lei. E Jesus, sabendo que eles tinham afligido a lei, é por isso que Jesus coloca o dedo na terra e começa a escrever isso: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Por isso que Jesus Glória a fez. Deus. Porque eles infringiram a lei. Era para levar ambos, só levaram a mulher para tentar Jesus. Aleluia. Aleluia. E quando Jesus levanta a cabeça e começa a escrever isso: aquele que não tiver pecado. Jesus sabia que eles tinham afligido a lei. E mulher, onde é que estão teus acusadores? E Senhor, ninguém ficou. Eu também não te condeno, mas não peques mais. Aleluia. Então, hoje, ele disse que se olhar ou para uma mulher ou para um homem, desejar, sendo casado, casada, comete adultério. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, E Jesus. hoje, infelizmente, existem algumas mulheres que provocam isso. Existem algumas mulheres que provocam, irmãos. Jesus está dizendo que aqui é pecado. Mas hoje Satanás tem colocado, tem cegado o entendimento do ser humano, que as mulheres cada dia mais, não são todas, mas existem algumas que só voltam da nua. E por a carne está exposta, o corpo
corpo está exposto, o homem vai olhar e vai desejar e vai cobiçar. Às vezes o homem acha que por estar com uma mulher seminua, corpinho de violão, ai, meu troféu. Passa na rua como se fosse um troféu. Bom por ele. E os outros ficam tudo olhando e arrancando pedaços nos olhos. Aleluia. Então hoje algumas mulheres têm sido como pedra de tropeço. Deus não vai cobrar somente dos homens. Deus vai cobrar de toda aquela que expõe o seu corpo como um produto de vitrine, dando uma amostra grátis para quem quiser ver, para quem quiser pegar, para quem quiser tocar, para quem quiser. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos cobrir o nosso corpo. Não é a Bíblia que cobre a vergonha, é pano. Às vezes nós vamos em algumas igrejas por aí, estão as mulheres com uma mini saia, e às vezes não tem nem posição para sentar. Porque até serva de Deus, posição para sentar, você sabia que nós temos? Aleluia. Quem é serva, irmão, que tem o Espírito Santo dele, sabe até como se sentar. Existem umas mulheres que além de estar com mini saia, se senta numa posição desagradável, numa posição extravagante, sensual, que vai provocar cobiça. E é constrangedor. Eu lembro que uma vez a gente foi com as irmãs daqui para um culto fora, e teve uma irmã daqui da igreja, não, de outra igreja que foi com a gente, e ela foi com uma saia, essa saia lascada no meio, e quando chegou lá, ela trocou a perna. E quando ela trocou a perna, ficou aparecendo muito chamativo, irmãos, essa partezinha das pernas. A pastora veio no meu ouvido, me pediu para descer lá e mandar ela baixar as pernas. Eu senti aquele constrangedor demais, né? Curioso. E hoje as pessoas dizem que roupa não salva. Quem salva é Cristo. Mas quem é do céu sabe se vestir. E sabe se ser. Aleluia, glória a Louvado Deus. seja Deus. Aleluia. Porque até para sentar a gente tem que ter postura. Nós não podemos, principalmente quem senta aqui no altar. Irmãos, que senta no altar. Não podemos sentar de qualquer maneira. Nós não podemos colocar uma mini saia, cruzar as pernas e sentar, não, irmão. Porque quem está embaixo vê tudo, meu irmão. Então nós, como serva de Deus, que temos que ter pudor e decência, modéstia. A Bíblia ensina assim, como o cristão deve se vestir, tanto o homem como a mulher. Glória a Deus. A Bíblia ensina. E o pecado da laxívia, da imoralidade, está entrando dentro das igrejas. Estão entrando. Homens casados que muitas das vezes não aceitam Jesus ainda, vai para o culto e quando chega lá, vê uma pessoa desse jeito. Meu irmão, vai olhar, vai cobiçar, vai desejar. E vai pecar. Então nós precisamos vigiar isso. Irmãos que gostam de ficar sem camisa, vigia, irmão. O teu corpo é tipo morada do Espírito Santo. Nós que somos casados temos que mostrar para a esposa. E o esposo para assim vice-versa. Mas o homem não pode andar, principalmente que se diz servo de Deus, andar por aí de espírito. Aleluia. Porque se despir, mostra que está sem festa espiritual. Então os irmãos também precisam vigiar com isso. Porque o corpo também faz pecar, viu? Não ganhe alguém pelo teu corpo. Porque se alguém casar com você pelo corpo, meu irmão pode ter certeza que vão casar, acabou todo aquele encanto. Aleluia. Porque se você casar com alguém pelo cabelo, pelo corpo, pelos olhos, pelo não sei o quê, e se acontecer algum acidente? Vamos supor, casou, ai, não casar com essa mulher
mulher linda, tem uns cabelos maravilhosos, e se aconteceu um acidente? E aquela pessoa fica deformada. E aí? E o amor? Foi por amor que casou, realmente, ou foi pelo corpo? Porque se foi por amor, vai permanecer, mesmo deformada. A Bíblia diz que o amor não suporta. Mas se casou pelo corpo, pode ter certeza que, assim pode arrumar outra. Hoje as pessoas estão achando que vida de casado, irmãos, é igual roupa suja. Quando está suja, eu tiro e coloco uma limpa e está tudo bem. Não está, não. Casamento é algo sério. Vida conjugal é algo sério. Nós precisamos honrar a quem nós colocamos debaixo do mesmo teto para morar. Nós precisamos honrar o nosso cônjuge. Precisamos. Porque se nós não honrarmos a mulher ou o homem que está casado, como é que vai honrar a Deus? Meu Deus. Não vê. Então vamos vigiar nisso, se vestir com pudor e com decência, para que o nome do Senhor venha ser glorificado e não escandalizado. Aleluia, glória a Deus. Êxodo 20, 15, tá? O 8º mandamento: não furtarás. E olha o que Jesus vai dizer em Mateus 5, 40. E aos que quiser pleitear contigo, dá-lhe a vestimenta, larga-lhe também a capa. É por isso que o Senhor disse que o primeiro mandamento, ele resume esses 10 mandamentos aqui. Jesus vai resumir em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo. Eu não quero ser roubado. Então eu não vou roubar. O Senhor, ele vai dizer que se quiser pleitear, te roubar, quer te roubar vestimenta, dá também a capa, meu irmão. E deixa. Glória a Deus, aleluia. Porque tem pessoas, por exemplo, às vezes tem ladrão assaltando que vai roubar. Às vezes a pessoa prefere perder a vida do que deixar levar o que o ladrão está querendo levar. E Jesus está dizendo assim: ó, quer pleitear contigo? Quer a tua vestimenta? Larga a capa, dá a capa e vai-se embora. Deixa levar a capa. Porque é melhor ficar com vida do que perder a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então não se apegamos a isso. Caso isso venha nos acontecer, chegou, deixa levar, meu irmão. Deixa levar, tudo está no controle de Deus. Aleluia. Se levou uma, Jesus vai te dar outra. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu lembrei quando nós morávamos lá no Rio e lá não tinha, o muro era baixo, e tinha um rapaz que era filho de uns irmãos da igreja. Só que esse rapaz tinha problema com droga e ele gostava de estar roubando. E uma certa vez ele entrou lá dentro, lá no quintal lá de casa, e o pastor, ele tinha deixado, tinha a nossa bicicleta e uma bicicleta. E tinha a minha sapateira que ficava na varanda. Eu não gosto de deixar sapato em casa, eu deixava assim na varanda. Ele entrou, eu ouvi, irmãos, o pastor não tinha chegado dentro de casa. Eu acredito que devia ser umas 2 da madrugada, 1 a 2 horas da manhã. E eu ouvi um barulho. E eu ouvi aquele barulho, eu sou estranho. Percebi que não era meu esposo. E eu me levantei para olhar. O Espírito Santo me deu coragem, porque só ele para me dar coragem. E eu levantei, fui lá na porta da cozinha, abri a janelinha. E ninguém. Tudo no lugar. Eu deitei novamente, dormi. O esposo chegou em casa de manhã, quando eu levantei, eu percebi que tinha sumido a bicicleta, um tênis e uma sandália. Nós não fomos atrás. Não. Nós entregamos a Jesus. E Jesus tinha uma bicicleta, ele levou, Jesus deu 2. Aleluia. Pastor, olha